Olá! Nesta videoaula, apresentaremos alguns recursos da planilha Excel que nos serão bastante úteis neste curso. A planilha Excel será a nossa plataforma de trabalho ao longo do semestre e precisamos saber usar esses recursos para podermos acompanhar o estudo das várias ferramentas de análise que iremos desenvolver. É claro que em uma única videoaula não teríamos como cobrir todas as funcionalidades do Excel. E também assumo que esta não é a primeira vez que vocês estão usando a planilha Excel. Se este não for o seu caso e se vocês precisarem de algum curso introdutório mais detalhado, eu recomendo que vocês acessem a plataforma Udemy e ali procurem cursos introdutórios. Eu recomendo um deles e o link para essa aula está disponível na nossa página. O que pretendo nesta videoaula é indicar alguns dos recursos que considero mais importantes para o nosso curso e que serão usados em sala de aula após as videoaulas nos exercícios que faremos em grupo. A exploração dos recursos da planilha Excel nos permitirá nivelar o quanto conhecemos das funcionalidades desse programa. Faremos isso em duas partes. Numa primeira parte, nós vamos começar do básico, entendendo como entramos com informação textual, como entramos com números e como esses números podem ser usados em fórmulas. Também iremos aprender a formatar e a trabalhar com os recursos de formatação das tabelas de texto e números. A exploração dos recursos nessa primeira parte irá se basear em um exemplo envolvendo o cálculo de juros compostos. Então, nós precisaremos recorrer às fórmulas de juros compostos. Um recurso pouco utilizado, mas que eu considero bastante útil e que será apresentado como uma curiosidade nesta primeira parte, é o recurso de atingir meta. Essa funcionalidade será apresentada nessa primeira parte e com ela poderemos explorar melhor o problema e o exercício que vamos estudar. Bom, vamos começar então com a primeira parte. Esta é a aparência que normalmente a planilha Excel nos apresenta quando abrimos pela primeira vez, numa folha em branco. Então, como é de se esperar, temos aqui as colunas, as linhas e em cada uma dessas células o sistema nos permite a entrada de algum tipo de informação. Eu vou começar aqui entrando com algum texto para preparar uma tabela de dados que pretende aqui analisar, digamos, os recursos que tenhamos poupado ao longo do tempo. Esses recursos estão armazenados, estão aplicados na forma de um investimento. Digamos que a gente tenha algum recurso investido na forma de poupança. Temos parte do nosso recurso emprestado para um amigo e o resto do recurso aplicado em ações. Nós aqui vamos, nesta coluna, representar os valores que estão distribuídos nesses três tipos de investimento. Vamos colocar aqui também qual é a nossa expectativa de inflação
para os próximos meses e a expectativa de retorno que nós gostaríamos de ter com essas aplicações. Como retorno, eu vou representar o retorno pela letrinha R. Reparem que o Excel, quando eu digito parênteses, R, parênteses, ele automaticamente transforma isso em marca registrada, símbolo de marca registrada, mas se você digitar Ctrl Z, ele retorna ao original desde que você tenha colocado um espaço em branco aqui na frente. São coisas da Microsoft. A inflação será representada pela letra minúscula I. E se eu quero ajustar o tamanho de colunas automaticamente, eu posso simplesmente marcar, clico aqui em cima do nome das colunas, C, D e F, e quando o cursor se transforma nessa espécie de cruz, eu clico 2 vezes e automaticamente o conteúdo se ajusta à dimensão do texto mais longo. Nós vamos também aqui colocar uma coluna para representar ou para registrar o número de períodos que esse recurso fica aplicado. Eu vou representar pela letra N de minúscula e nesta coluna finalmente eu vou deixar ela reservada para que os valores que tenham os valores com os juros capitalizados possam ser registrados e calculados e registrados. Então aqui temos já temos texto digitado em cada uma dessas células e a nossa tabela começa a tomar forma. Eu vou fixar, ou vou querer que o período de aplicação desses recursos seja armazenado, seja registrado numa outra célula. Eu quero que ele fique aqui nessa célula, por exemplo. Então aqui eu vou escrever que o número de períodos que eu vou usar para cada análise ficará nessa célula e também farei o mesmo para a expectativa de inflação. Para que o conteúdo das células, por exemplo, apareça alinhado à esquerda, centralizado ou alinhado à direita, eu posso utilizar esses ícones e centralizar, deixar tudo alinhado à direita ou deixar tudo alinhado à esquerda. É uma questão de apenas escolher um desses ícones. Eu, de novo, preciso ajustar aqui o tamanho. Então, períodos de aplicação dos recursos serão armazenados nessa célula e a expectativa de inflação aqui. Eu vou agora começar a entrar com alguns valores. Digamos que a gente tenha R$1.000 na poupança, R$3.000 emprestados para um amigo e R$12.000 em ações. A expectativa de inflação para os próximos meses é de, digamos, 0,5% ao mês, 0,5% ao mês. Reparem que automaticamente o Excel exibe o valor percentual. Se eu pedir para que esse valor seja representado como um número com 2 casas decimais, o valor é apresentado corretamente. Ou com mais casas decimais. Para isso, essa escolha pode ser feita através dessas opções aqui em cima. 5%. Com 1 a 2 casas decimais. Por exemplo, é a expectativa de inflação, 0,5% é a expectativa de inflação, e digamos que esse dinheiro fique aplicado por 14 meses. Então a unidade aqui é meses, e esta inflação é de 0,5% ao mês. Então já entramos agora em alguns valores e texto na nossa tabela. Os valores numéricos também representando o valor de investimento foram digitados. Aqui eu já tenho a expectativa de inflação.
Então eu posso começar a usar uma primeira fórmula. E a fórmula aqui simplesmente se refere a um único valor já registrado em uma outra célula. Então como é que a redação, como que entramos com uma fórmula no Excel? Tudo começa com um sinal de igual e como estamos nos referindo ao valor de uma célula, nos deslocamos até a célula e ao digitar Enter, o resultado é repetido. Mas eu vou fazer aqui uma cópia dessa fórmula, dessa simples fórmula, para as duas células de baixo. Essa fórmula se refere a um valor constante, que será usado em outras células, talvez. Então, neste caso, me interessa fixar o endereço. Para que isso aconteça, eu agora mantendo o cursor no endereço da célula, célula E2, mantendo o cursor em cima e digitando F4, o Excel automaticamente coloca um símbolo de dólar na frente do E e na frente do 2, ou seja, ele está me dizendo que a coluna está fixada e a linha está fixada. Fixar significa que quando eu copiar esta expressão, o valor ficará ancorado, o endereço original não mudará. Reparem o que acontece quando eu não ancoro o valor da célula. Vamos copiar esta célula para as de baixo. Eu posso fazer isso simplesmente arrastando com o mouse pressionado naquele pequeno quadradinho inferior à direita e o Excel vai então copiar o conteúdo dessa expressão. O que essa expressão dizia? Que ele quer o resultado, ele quer o conteúdo da célula E2. Mas ao copiar a fórmula aqui para baixo, o Excel automaticamente aumentou em uma linha o valor o endereço da célula. O que era igual a E2 agora ficou igual a E3, porque ele se deslocou uma linha para baixo. E aqui ficou igual a E4, porque ele se deslocou duas linhas para baixo. Não era esse o efeito que eu queria que aqui ficasse registrada a expectativa de inflação, que é única para as três situações. Então o que podemos fazer é fixar, ancorar o valor da célula na primeira fórmula, e quando eu copiar essa fórmula agora para as demais células, vocês verão que o resultado é o que eu esperava. No caso da taxa de retorno, eu vou considerar que a poupança também paga 0,5% ao mês, que o amigo vai me pagar de juros 1% ao mês e que a aplicação em ações vai me permitir um retorno de 1,2% ao mês. Se eu quero fixar o número de casas depois da vírgula, posso marcar as três células e aqui escolher a quantidade de casas que me satisfaz. O número de períodos de capitalização destes juros, número de vezes que os juros serão aplicados, também é fixo numa única célula. Ela está na célula E1. Eu vou ancorar essa célula. Posso usar o Ctrl C, marco as outras duas, Ctrl V, tem o mesmo resultado de arrastar. Nas células da coluna H, usaremos a fórmula de capitalização de juros sobre um valor inicial. Digamos que eu não me lembro mais da fórmula. Vamos desenvolvê-la então a partir do zero.